E aí, pessoal? Eu e o Renan ficamos com o tema do Gradiente Boost, que é um algoritmo que envolve a árvore de decisão. A gente vai falar mais sobre, o Renan vai puxar aqui sobre o que é. E antes de apresentar sobre o algoritmo em si, a gente precisa falar um pouco sobre o que ele é. Ele é um algoritmo que é capaz de solucionar problemas de regressão e classificação, e aí ele gera vários modelos de previsão fracos, e aí a combinação desses modelos fracos geram um modelo de previsão forte. Ele é uma árvore de decisão, como o Adailto falou, e a cada nó da árvore, ele é refinado cada vez mais a equação final da função. E aí, mostrando um pouco como é que ele funciona, inicialmente é feito um primeiro modelo. E aí, após executado esse modelo, é observado o resíduo. No caso, seria a taxa de erro que aquele modelo gerou. Aí, fazendo uns cálculos sobre essa taxa de erro, é, é identificado os pontos onde houve erro por questões de padrões, e aí é gerado um novo nó nessa árvore focado nesses erros apontados pelo resíduo do anterior. E aí, após isso, é feito uma reavaliação da iteração, e aí, no próximo slide vai mostrar. Opa, voltam. Aí. É, e aí, com base no resíduo da iteração anterior, é gerado uma nova iteração, cada vez refinando mais a fórmula final. E aí, focado no algoritmo que está na biblioteca do scikit-learn, a implementação que eles têm lá, segundo a documentação, eles têm vários parâmetros de entrada. E aí o que a gente encontrou como os mais importantes seriam a função de loss, que é responsável por fazer o cálculo da otimização. E aí a gente tem alguns algoritmos de perda para os casos de regressão e os casos de classificação. A gente tem também o parâmetro learn rate, é a taxa de aprendizado que determina a importância que cada árvore tem na concepção do modelo. No caso, seria cada nó da árvore gerada. Quanto mais aprofundado, a tendência é que ele tenha uma taxa de importância é, diferente da anterior. E aí o valor que tem que dar entre 0 e 1. E aí a gente tem um número de estimates, que é o número de árvores randômicas geradas para fazer as análises. E também a gente também pode definir a profundidade máxima que a árvore vai ter. Nesse caso, a intenção é evitar que ocorra overfitting na execução do algoritmo. Então, pessoal, aí como o Renan disse, né, eu vou estar mostrando o código aqui e bora lá. Aqui nós fizemos um modelo de classificação e um modelo para regressão. Aqui, começando aqui pelas importações, a gente tem essas três aqui que a gente já vem utilizando em códigos anteriores, né? Que é a de pré-processamento, matriz de confusão, o treino. E o diferencial aqui vai ser o Gradient Boost Classify.
e também aqui o score, né, para a gente poder ver o score final ali. A respeito da base, a gente utilizou a base Bank, que é a base disponibilizada na última prova, no modelo de classificação, e então a gente vai aplicar ela. Aqui é o pré-processamento, a gente já está habituado. Aqui é a parte de divisão do conjunto de dados aqui para treinamento, né? Vamos utilizar 20% da base. E aqui vem a parte da criação do modelo de classificação no Gradient Boost. Então a gente vai estar criando o modelo aqui através do Gradient Boost Classifier. Conforme o Renan explicou, a gente tem esses parâmetros aqui e a gente percebeu um padrão. A gente percebeu que para casos default, o resultado é o melhor. Então, se a gente altera esses parâmetros, a gente sempre tem uma piora nos resultados. Com exceção da regressão, que tem um parâmetro loss, que a gente consegue a gente consegue fazer uma alteração de um parâmetro default e ele passa a ser melhor. Então, aqui a gente está fazendo o treinamento do modelo de classificação, fazendo a previsão baseado no modelo, e aqui a gente vai printar o score e também vamos criar aqui a matriz de confusão. Vou rodar o código. Então aqui a gente teve um score de 0,91, né? Então a gente teve 91% de acerto. Conforme eu falei, eu vou alterar os parâmetros aqui. Por exemplo, se eu passar esse cara para 50, eu já caio para 0,90 de score. Então, e assim por diante, sabe? Tipo, eu vou alterar aqui para 0,2. A gente continua aqui 0,90. E também tem o loss. O loss aqui, o default dele é log loss. Vou colocar vou colocar o exponencial aqui. E fazer o teste novamente. Ele reduziu ainda mais, foi para 0,89. Então a gente chegou à conclusão de que o default do Gradient Boost ele é otimizado e na maioria dos casos que a gente testou, ele foi o melhor resultado. Então fica aí talvez um ponto de teste realmente, dependendo da base, mas para as bases que a gente testou, o padrão foi o melhor. Agora passando aqui para a regressão, né? Começando aqui pelas importações, isso aqui a gente já utilizava antes, e aqui que é o diferencial, né? Que é o Gradient Boost Regressor. E também aqui a média absoluta de erro. Para essa base a gente vai utilizar a Baloney, que é uma base de regressão. Vamos estar fazendo o pré-processamento aqui, a divisão para o treino em 20% da base. A criação do modelo de regressão é feito aqui. Os parâmetros aqui, até aqui, eles são os mesmos para classificação e regressão. Conforme eu tinha dito ali no início, né, o loss do regressão, a gente consegue ter uma diferença nos resultados. O default dele não é tão otimizado quanto o default do gradiente classificador, né? Então, aqui a gente está criando o modelo, a gente vai treinar o modelo e vai fazer as previsões. E aqui a gente vai mostrar o MAE. Vou fazer a execução aqui. Então, para essa base aqui, a gente conseguiu um MAE de 1,52. E aqui agora, conforme eu tinha dito, né, se eu reduzir aqui, se eu tirar o loss aqui e ele pegar o default, ele teve 1,57. Os outros parâmetros eles seguem o mesmo raciocínio do classificador. Sempre tem uma piora quando eu faço a alteração desses caras. Mas isso também pode ser muito a ver com a base. Então, acho que
O interessante é realmente ir fazendo os testes para poder fazer essa confirmação. A gente utilizou algumas bases aqui que a gente tinha e para os nossos casos o default foi o melhor, mas recomendo aí estar sempre é, fazendo os testes e alterando os parâmetros. E é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Nós vamos deixar o link dos códigos e do material também é, nos, comen- nos comentários. Acho que vai ser para o YouTube. Então vai estar ali os links para quem se interessar em dar uma olhada. Obrigado a todos.